Bom dia, povo de Deus, povo do Senhor, louvado seja o nome de Deus. Muito bem-vindo a mais uma transmissão da nossa jornada Administração Eficaz. É muito bom ter você aqui, estamos no 10º dia da nossa jornada, é muito bom ter você aqui, compartilhando, aprendendo, nessa jornada, nessa caminhada, né? Tem sido uma bênção estudar os capítulos do livro Administração Eficaz, e tenho certeza absoluta que isso está fazendo grande, mas grande diferença na sua vida e na minha vida também. Portanto, seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da nossa jornada. Hoje vamos estudar o capítulo 14, tá bom? Mas, antes de começarmos, né, o estudo do dia de hoje, eu vou pedir para você, vou pedir mais uma vez, né? Se você é aqui, já é inscrito no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo com quem você conhece, para que essa pessoa também seja abençoada, né, com os estudos que nós estamos fazendo aqui. Se você chegou aqui e é novo, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, que todas as vezes que nós postarmos um vídeo novo, ou fizermos uma transmissão, uma live, você estará conosco aí nas transmissões, tá bom? E lembrando que, né, durante essa jornada estaremos aqui colocando na descrição do vídeo os 3 links, né, de todos os dias, né, o link nosso de cada dia, né? Estamos colocando para você aí o link para você baixar o 7Me, que é um aplicativo da igreja, onde você pode ali absorver muitas ferramentas para o estudo da palavra de Deus. O segundo link é para você entrar no nosso grupo de oração, tá bom? Estamos ali orando todos os dias pelas pessoas que ali fazem seus pedidos. E o terceiro link é do livro. Você pode baixar o livro em PDF, o livro que nós estamos estudando, o Conselho sobre Mordomia, né? A versão que eu tenho, ela tem outro título, que é Administração Eficaz. Mas o título original dessa literatura é Conselhos sobre Mordomia, tá bom? E ali você pode baixar o PDF, né, para ler no seu celular, no tablet, né, no computador também, tá certo? E se você quiser o livro físico, tá certo? Então você pode dar um Google aí na Casa Publicadora Brasileira, e lá no site da casa você procura Conselho sobre Mordomia e você vai conseguir adquirir ele de forma física. Comprar pela internet, vai chegar na sua casa e você vai ter o livro físico, tá bom? Muito bem, é isso aí. Esses são os recadinhos de sempre, que todos os vídeos a gente coloca aqui durante essa jornada, tem sido uma bênção. E vamos lá, né? Vamos para. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Administração eficaz. Está aí. Um plano belo em sua simplicidade. Um plano belo na sua simplicidade. Esse é o capítulo de hoje. E vamos orar, né? Feche seus olhos, abra seu coração e vamos orar. Obrigado, Deus, por tua graça, bondade e amor constante. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque a tua misericórdia é infinita, ela dura para sempre. Obrigado pela tua paciência conosco, que todos os dias nós pecamos, todos os dias nós fazemos alguma coisa que não agrada ao Senhor. E por isso, nessa manhã, pedimos perdão desde já, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor nos resgate, para que o Senhor nos santifique também, para que possamos estar habilitados para o teu bom serviço e para a glória eterna. Tem misericórdia do teu povo, derrama a tua graça sobre todos nós, que o estudo dessa manhã, que o estudo desse dia seja uma bênção para a honra e glória do teu nome. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Um plano belo em sua simplicidade. Muito bem. Vamos. O texto de hoje que eu trago para vocês é Marcos 12, 42 e 43, que diz assim: Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Que interessante isso aqui, viu, queridos?
A gente, a gente, esse texto é um texto famoso, que é o texto da viúva pobre, né? E é um texto que fala ao nosso coração profundamente. A gente sabe da história, muitos ricos estavam ali depositando suas grandes quantias no gasofilácio do templo e, de repente, chega ali uma senhora, uma viúva, provavelmente conhecida, né, do povo ali. Ela chega ali e deposita suas 2 moedinhas correspondentes a um quadrante. Era tudo que ela tinha. E no final desse episódio, Jesus chama os discípulos e faz uma observação que, embora as ofertas eh, eh, dos ricos fosse um valor alto, mas Jesus observa, acho que é no verso 44, que eles davam do que sobrava. Ela, porém, deu do que tinha, deu tudo. Então, quando você observa a oferta dessa viúva, era pouca, mas era 100%. As ofertas dos ricos eram muitas, mas era sobra. Irmãos, sobra é sobra. A gente não gosta de sobra de comida, a gente não gosta de sobra de roupa. Ó. Toda vez que você recebe algo e alguém diz assim, ó, sobrou, trouxe para tu. Você não fica assim, você recebe por educação e tal, mas a real é que você não fica satisfeito. Poxa, só veio para mim porque sobrou. Se não sobrasse, entendeu? Ou seja, eu sou a segunda opção do lixo, né? Ou seja, ia para o lixo, que sobra vai para o lixo, sobrou. Mas para não ir para o lixo, eu trouxe para você. Ei, isso aí é terrível, né? Era o que os ricos estavam fazendo, apesar de ser muito, mas era refúgio, era sobra, era resto. E essa mulher não, ela tinha, era tudo que ela tinha, todo o seu sustento, diz a Bíblia, de todo o seu sustento. Ela deu tudo. O capítulo de hoje, do livro de Administração Eficaz, ele vai trabalhar o aspecto de que o plano de Deus para sustentar a sua obra é um plano tão simples que ele serve para pobres e ricos e sem a necessidade de você elaborar muitos conceitos para você participar dessa bênção chamada dízimos e ofertas. Ou seja, Deus estabeleceu um regime, né, um sistema financeiro para o seu templo, né, no caso, o antigo Israel, e para a sua obra, para a manutenção de sua obra. Ou seja, Deus estabeleceu um sistema financeiro de sustento para a sua obra que é simples, tão simples, que ricos e pobres podem fazer, podem participar, sem muitas elaborações conceituais. Você não precisa fazer uma faculdade para entender o que é dízimo e oferta, você não precisa cursar, fazer um curso para saber separar né, os 10% de dízimo, os 10%, ou 5%, enfim, ou uma porcentagem de oferta. Ou seja, é tão simples que ninguém tem desculpa de não participar, porque precisaria de anos de estudo, né? Anos de faculdade para poder participar disso aí, entendeu? Então é muito simples e é sobre isso que o capítulo vai tratar. O plano divino do sistema de dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Ou seja, belo em sua simplicidade e equidade, ou seja, é igual para todo mundo. Porque quando a gente. Pastor, não é igual, não, porque quem ganha pouco ganha. Quem ganha menos contribui com menos, mas quem ganha mais contribui com mais. É, mas é igual no propósito. Ou seja, por exemplo, vou pegar o dízimo como referência. O dízimo é 10%. 10% é 10% para tudo. Ou seja, 10% para uma pessoa que ganha pouco é 10%, independente do valor. Por isso que Deus estabeleceu o sistema financeiro da obra para que você
contribua em forma de percentual, porque o percentual ele não nos engana. Não interessa o valor absoluto, interessa a proporção, percebe? Então, por exemplo, se você pensa assim, uma pessoa que dá de oferta R$ 1.000 na igreja, você acha muito ou pouco? Coloca aí nos comentários. Você acha muito ou pouco? Aí você vai dizer, depende. Se uma pessoa que ganha 10.000, 1.000 é 10%. Se é uma pessoa que ganha 100.000, 1.000 é 1%, certo? Se uma pessoa ganha 1.000.000, 1.000 é 0,1, não é nem 1%, é 0,1%. Então veja, 1.000 é muito para quem ganha 10.000, 5.000, 1.000 para quem ganha 5.000 é 20%, é alto, né? Mas é, é um valor alto, relativamente alto, vamos dizer assim. Mas para quem ganha 1.000.000, para quem tem bilhões, 1.000 é troco. Você percebe? Então, mas, pegando o gancho aqui, né? R$ 10.000, R$ 1.000 é 10%. Se você pegar uma pessoa que ganha, uma pessoa ganha 10.000, 1.000 é 10%. Mais 10% em cima de quem ganha 1.000 é 100. Então, 100, preste bem atenção nisso aqui, 100 em cima de 1.000 tem o mesmo impacto de 1.000 em cima de 10.000. Você percebe? Então, quando ela diz aí que é um plano simples, em sua simplicidade e equidade, equidade quer dizer de igual, de equiparação, né? Ou seja, é igual. Então, por quê? Porque o percentual ele é percentual em qualquer coisa, né? Não importa o valor, importa que aquilo tem uma referência em cima do valor total, que é igual, beleza? Todos podem, todos podem dele lançar mão com fé e ânimo, pois é divino em sua origem. Então ela diz aqui que o dízimo, né, o sistema financeiro da obra que Deus estabeleceu, né, óbvio, Deus estabeleceu é divino, e ela diz que todos podem lançar mão da fé, ou seja, todos podem sacar a fé e confiar no plano e fazer o plano, porque, como é divino, é um plano que não vai falhar. É um plano confiável que vem das mãos de Deus. Nele se aliam a simplicidade e a utilidade, e não exige profundidade de saber, o compreendê-lo e o executar. Ou seja, você não precisa ser um conhecedor profundo de finanças para compreender o dízimo e executá-lo. Aquilo que eu estava falando. Ou seja, é simples. É tão simples que ricos e pobres, homens e mulheres, até crianças compreendem. Idosos que já estão velhinhos, cansados, não tem muita mais disposição para raciocinar cálculos elaborados, pensamentos mais elaborados, já estão cansadinhos, idosos, não interessa. Todo mundo, o dízimo é simples, o sistema de dízimo de oferta é simples de compreender e simples de executar. Todos podem sentir que lhes é possível ter parte em promover a preciosa obra da salvação, né? Porque também tem esse aspecto de você contribuir, né? O dízimo e oferta é uma contribuição para o aspecto da salvação das pessoas. Todo homem, mulher e jovem se pode tornar tesoureiro do Senhor e agente em entender as exigências sobre o tesouro. Então, qualquer pessoa pode ser tesoureiro do Senhor. Quando ela diz tesoureiro, não é a função de tesoureiro, mas de ser tesoureiro, de entregar tesouros ao Senhor, né? Esses tesouros que ele pede. Então, todos podem sentir esse privilégio, né, de fazer parte da obra de salvação, contribuindo.
fazendo parte desse plano de contribuição, porque esses valores, né, como eu já falei em outros capítulos, dízimos e oferta não é para enriquecer a igreja nem os ministros do evangelho. Não. Cada centavo que entra na tesouraria da igreja se converte em alma para o reino de Deus. Entendeu? Falar de dízimo e falar de oferta é falar de salvação. Muita gente acha que tem gente, eu conheço pessoas que elas, quando elas estão na igreja e elas percebem que o assunto que vai ser tratado ali é sobre finanças, é sobre mordomia, elas vão embora. Aí eu fico preocupado porque, se você for observar as parábolas de Jesus, Jesus falou mais sobre dinheiro eh, do que sobre amor, por exemplo. Já existem estudos que comprovam isso, que a ma 80 e de oit entre 80 e 90% das parábolas de Jesus envolvia dinheiro. Então eu imagino que se uma pessoa dessa tivesse na época de Cristo, quando Cristo começasse a falar dos talentos, dos tesouros escondidos, ele ia-se embora. Claro que sempre Jesus falando a parábola fala de dinheiro relacionando com salvação de pessoas. Então, porque dinheiro na igreja é alma, se converte na salvação de gente, de pessoas. Dinheiro não é para enriquecer o cofre da igreja. A igreja está nem aí para isso, não. Né? Mas ela quer que esse recurso vai para a mão da obra, né? Vai pagar um obreiro, vai pagar um missionário, vai pagar um pastor para ministrar, né? As ofertas vai construir igrejas, escolas, a impressão de Bíblias, de livros, e, enfim, hospitais, né? Escolas, enfim, igrejas construídas, né? Tendas de pregação espalhadas no mundo todo, enfim, são muitos projetos que se envolvem para poder a gente culminar, né, na salvação de pessoas. Se todos a uma o aceitassem, ou seja, se 100% da igreja aceitasse, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus, e não haveria falta de meios com que levar avante a grande obra de anunciar a derradeira mensagem de advertência ao mundo. E se todos participassem fielmente, sem falhar, dízimos e ofertas, meu amigo, o mundo todo, eu acredito que Jesus já tenha voltado, porque investimento massivo em, em algo, né, investimento massivo de recursos, e no nosso caso de oração, consagração, né, e trabalho, meu amigo, o mundo todo já tinha ouvido o evangelho. Jesus já tinha voltado. Se a gente pensar o quanto que podia se fazer se 100% da igreja, se os 20 milhões de adventistas, né, cerca de 20 milhões de adventistas no mundo, fossem realmente fiéis nos dízimos e nas ofertas. No sistema bíblico de dízimo e oferta, as quantias pagas por várias pessoas certamente variarão muito, óbvio, como a gente falou, né? Varia, porque os 10%, as porcentagens em cima de pouco recurso é pouco, em cima de muito é muito. Vai variar, né? Visto serem proporcionais à renda. Para o pobre, o dízimo será uma importância comparativamente pequena e suas dádivas serão de acordo com a sua possibilidade. Então, quando uma pessoa pobre separa ali sua dízimo oferta, ela diz, rapaz, aí vai pensar assim, meu Deus, isso vai ajudar em quê? Uma pessoa que vive de bico, aí fez um bico e ganhou R$ 50. Ajudou a limpar o mato, sei lá, ganhou uma dinheirinha de R$ 50. Ela vai ser, puxa, R$ 5 de dízimo, R$ 5 de oferta, R$ 10. Isso vai fazer diferença em quê? Na grande obra. Imagina. Você acha que a viúva pensou nisso? Eu acho que sim. Ela disse, mas minha moedinha é pequenininha, mas eu quero participar, não importa. Eu quero participar. É o que Ellen White disse. Mesmo que a dádiva do pobre seja pequena, mas não é o vulto da dádiva, ou seja, o vulto é o tamanho do recurso, que torna a oferta aceitável a Deus. Não é. É o propósito do coração e o espírito de gratidão e amor que ela expressa. Olha aí que interessante, lindo isso aí.
Não é o valor monetário, não é o preço. Eu já falei isso aqui, né? O preço é o código que está em cima daquilo que para você tem valor ou não tem valor, entende? Então, às vezes, por exemplo, a pessoa lutou a vida toda para comprar uma casa e comprou uma chopanazinha, mas ela não vende por dinheiro nenhum, porque aquilo não tem preço. Aquilo tem um valor de sangue, suor e lágrima de uma vida. Ali tem o valor de uma vida, ela não vende nem. Aí morre, os filhos vendem, de dar fim, enfim, mas a pessoa mesmo, ela lutou, trabalhou, juntou dinheiro, passou dificuldade, comeu, como diz os antigos, comeu farinha com sardinha para poder juntar dinheiro. E depois de 20, 30, 40 anos, se aposentou, conseguiu terminar sua casinha. Meu amigo, se você for olhar o valor monetário, o preço da casa pode valer 200 mil. Uma pessoa pode chegar com 1 milhão e a pessoa não vende. Entende? Por quê? Porque as coisas têm preços e valores. E o valor sempre é muito superior do que o preço. Então, o valor de uma oferta dada com o coração agradecido e espírito de amor, meu amigo, esses R$ 10 que eu dei de exemplo, ele tem muito mais valor. Veja a oferta da viúva. Jesus exaltou a oferta da viúva e eram 2 moedinhas só. E os grandes valores depositados pelos ricos, Jesus não deu nem conta deles. Isso aí é sobra, é resto. Tem valor. Lixo não tem valor. Lixo, para ter valor, precisa reciclar. E, na verdade, uma oferta desse nível aí que Jesus apontou dos ricos, quem precisa ser reciclado é o coração desses homens. Então, Deus não olha o valor monetário, ele olha, sobretudo, o propósito do coração e o espírito de gratidão que aquela oferta expressa. E, e eu vou mais além aí do que Ellen White diz, não é mais além, mas acrescentar só uma coisinha, que é a fidelidade. Ou seja, o que importa não é o valor, não é o preço, não é o valor monetário que você está depositando no tesouro do Senhor, mas é a fidelidade com que você faz aquilo, né? E se ali está um coração agradecido e amoroso. Não julgue o pobre serem suas dádivas tão pequenas que não sejam dignas de nota. Deem segundo a sua capacidade, sentindo que são servos de Deus e que ele lhes aceitará a oferta. Mesmo aceitar, o que é que está ali embutido? O homem não vê. A igreja está recebendo aquele recurso, a igreja não tem como medir se aquela oferta está expressando amor, gratidão e fidelidade. Não. Mas Deus que sonda os corações sabe, meu amigo, se aquele valor pequeno ou muito, se ali tem um coração agradecido, se ali tem amor a Deus, se ali tem uma fidelidade voluntária, sincera. Deus sabe medir isso. Se ama e teme a Deus, aquele a quem tem confiado grande capital não considerará um fardo pesado atender às exigências de uma consciência iluminada segundo os ditames de Deus. Ou seja, quem ama a Deus sinceramente, o que ela está dizendo aí? Quem ama a Deus de coração, sincero e profundamente, meu amigo, ele não vai achar nenhum fardo participar de dízimo e oferta. Ele nem olha o valor. Ele recebe sua renda, ora a Deus ali, separa o que é de Deus e coloca no envelope, entrega na igreja, satisfeito do que fez, porque fez com amor a Deus, com gratidão às atuações de Deus na sua vida e porque a fidelidade o alcançou, né? Ou seja, ele faz isso por fidelidade, amor e gratidão, entendeu? E ele não está nem aí pro valor. Ah, é muito? Ixi, cara, se isso é muito, é muito. Eu já vi pessoas dizer isso.
É muito dinheiro para a igreja, rapaz. É, será? E o que Cristo fez na cruz? Foi muito ou foi pouco? Ele vai disse aí nos outros capítulos, é incomensurável que Jesus fez por nós. Tem como medir o sacrifício de Cristo, aliás, o sacrifício de Deus, né, que Cristo é a oferta de Deus, né, que tira o pecado do mundo. A dádiva divina foi 100%, né? Porque o Jesus era o único filho. Então, enquanto Deus está pedindo para nós, sei lá, 10% de dízimo e uma outra porcentagem de oferta, né? Então, quando Deus nos pede aí cerca de 10, 15, 20% do que ele dá para nós, dos 100% que ele dá para nós, a oferta para salvar a gente foi 100% dele. Ele deu 100% para exigir 10%. Você entende? É desproporcional, você não tem como medir, você não tem nem como imaginar um negócio desse. O rico tentado, o rico é tentado a entregar-se ao egoísmo. Aí ela faz uma comparação com o pobre, né? Ela exalta que o pobre não precisa menosprezar suas ofertas, elas têm valores diante de Deus, dada com fidelidade, gratidão e amor. Agora, ela diz, o rico, ele é tentado o tempo todo ao egoísmo, a entregar-se ao egoísmo e à avareza. É, avareza. E a recusar dar ao Senhor o que lhe pertence. Eu acho que eu já falei aqui, né? Eu não sei se a gente vai ter esse capítulo para estudar, não me lembro agora se eu separei, mas eu acho que tem nesse livro esse capítulo. E o capítulo do livro Vida e Ensinos, é o capítulo 29, se você tiver esse livro em casa, você lê depois. Capítulo 29, de Vida e Ensinos, o nome é Cilada de Satanás, o nome do capítulo. E aqui, nesse capítulo, ela fala da estratégia do diabo contra o povo de Deus, contra a obra divina, contra a obra de Deus na terra. É impressionante o quanto que ela segura aqueles que têm recursos e posses, segura eles no egoísmo e na avareza, para eles não contribuírem com a obra. Porque o homem rico, se um homem pobre, se uma pessoa pobre, em sua fidelidade, ela já contribui com a causa, imagina o rico. O rico, imagina o rico, ele dando com amor, gratidão e fidelidade da sua riqueza. Meu amigo, Deus vai fazer coisas impressionantes em prol da sua igreja, que o diabo sabe disso e ele investe pesado para impedir. Mas o que é fiel a Deus, ao ser tentado, responderá a Satanás o seguinte: está escrito, roubará o nome a Deus? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Então, ela está dizendo que o rico é tentado o tempo todo para ficar preso no egoísmo e na avareza. E com isso não contribui com a obra de Deus. Mas se ele é fiel, meu amigo, ele vai dar essas respostas aí para Satanás. Não, oxe, que é isso? Eu vou entregar para Deus, é de Deus. Não vou nem mexer com isso. Entendeu? Todo membro da igreja, todo membro da igreja é obrigado, pela relação de concerto com Deus, a se privar de todo extravagante dispêndio de meios. Ou seja, ela está dizendo que todo membro da igreja, por causa da sua aliança com Deus, deve evitar, deve privar-se, deve evitar ser extravagante. Devemos, assim, porque Cristo é simples. A vida de Cristo foi simples, não foi complexa. Então, ela está dizendo aí, em outras palavras, olha, por causa da nossa aliança com Deus, nós somos obrigados, temos essa obrigação de termos vida não extravagante. Ela continua: não permitamos que a falta de economia na vida doméstica nos torne incapazes de desempenhar nossa parte no fortalecimento da obra já estabelecida e na penetração de novos territórios. Ou seja, a gente não pode permitir, ela diz, não permita que a extravagância, que a falta de economia impeça
que recursos vá para a obra de Deus. Vamos ser cobrados disso. A obra não teve mais recursos porque você foi extravagante. Pesado. Aquele que deu seu filho unigênito para morrer por nós, fez um concerto convosco. Ele vos dá sua bênção e, em troca, espera que lhe tragais vossos dízimos e ofertas. E, ao concerto, ele vai estar dizendo que existe uma relação de aliança, né? Entre Deus e seu povo. Ó, eu entrego as bênçãos e você me devolve o dízimo e oferta. Pronto. Eu te abençoo com bênçãos sem medidas, mas você vai me retornar. Esse é o nosso concerto, esse é o nosso contrato, essa é a nossa aliança. Eu salvei você, e além de salvar, porque Deus podia deixar todos os homens vivendo miseravelmente na terra, porque ele disse assim: eu já fiz tudo, tá bom, vou fazer mais nada. Mas além de ter salvado a gente, ele fez uma aliança na terra de abençoar o seu povo e em troca o povo responder isso através de dízimos e ofertas. Ninguém jamais ousará dizer que não havia um meio pelo qual pudesse compreender essa questão. Ninguém. Todo mundo que é salvo em Cristo sabe desse compromisso de manter a sua obra por gratidão, amor e fidelidade. Não tem desculpa. Ninguém vai. Nenhum crente salvo em Jesus Cristo pode abrir a boca para dizer que o sacrifício de Cristo foi pouco. Então, se ele sabe que o sacrifício de Cristo foi tudo, que foi Cristo, seu único filho, qual a resposta que ele deve dar a esse sacrifício na terra? Então, não existe desculpa. Não participar. Não investir na obra de Deus. E o único investimento que Deus pede é um retorno daquilo que ele já te deu em dízimo e oferta, que a gente fica até constrangido de ter que constranger você em dizer isso. Não há desculpa para não compreender e não contribuir. O plano de Deus quanto aos dízimos e ofertas é declarado de modo definido no terceiro capítulo de Malaquias. Roga a Deus a seus agentes humanos que sejam fiéis ao pacto que fez com ele, que com eles fez. Trazei todos os dias a casa do tesouro, diz ele, para que haja mantimento em minha casa, ou seja, para que haja suprimento para a manutenção da obra. Percebe? Então, Deus está rogando ao seu povo que sejam fiéis nisso. Por nosso próprio bem, né? Porque a gente já viu aqui citações de Ellen White dizendo que o desvio oferta é por causa da gente. Não é por causa nem por causa da obra. Embora o dízimo e as ofertas sustentem a obra de Deus, mas não é por causa da obra. Que Deus podia cumprir a pregação do evangelho no mundo todo sem dinheiro nenhum. Deus tinha esse poder. Beleza? Então, é por nossa causa e não simplesmente pela obra. Alguns classificarão isto como uma das rigorosas leis a que os hebreus estavam obrigados. Aí ela reflete no seguinte: não era um fardo, porém, para o coração voluntário que amava a Deus. Embora muitos achem que isso é um peso, ixi, é pesado, viu? Tirar isso do meu orçamento, é pesado. Beleza, é pesado. Mas aquele que ama a Deus não acha peso. Não acha peso. Ele faz aquilo por amor, voluntariamente. Não precisa ninguém constranger nem pedir. Ele entendeu o que tem que fazer e faz por amor. É uma obrigação voluntária, como eu ouvi uma expressão de um pastor certo dia, que quando a gente faz algo por alguém que a gente ama, por mais duro e pesado que seja fazer, mas a gente faz é uma obrigação voluntária. A gente se voluntaria a esta obrigação por amor. A gente ama tanto que a obrigação não é obrigação, entendeu? Unicamente quando sua natureza egoísta, ela continua aqui, ó. Unicamente quando sua natureza egoísta era fortalecida pelo reter, é que os homens perdiam de vista as considerações eternas, estimando seus bens terrenos acima das almas. Então, só quando sua natureza egoísta é fortalecida para reter os recursos de Deus,
que nós perdemos de vista a eternidade e vivemos a terrenidade. As Escrituras exigem que os cristãos adotem um plano de beneficência ativa, que mantenha em constante exercício o interesse pela salvação dos seus semelhantes. O sistema do dízimo não era nenhuma carga para os que não se apartavam desse plano. Então, o planejamento da beneficência, a beneficência precisa ser planejada. Então, ela está dizendo, os dias das ofertas faz parte desse plano de beneficência que Deus estabeleceu para o ser humano, né? E para quem tinha para quem tinha isso como um plano de vida, parte do seu planejamento, não tornava carga nenhuma. Porque uma pessoa que sabe que o dízimo e as ofertas são do Senhor, ela já não conta com aquele valor do seu orçamento, então não pesa, entendeu? Eu posso até entender que quando nós entramos no Evangelho, aceitamos a Cristo e esse assunto é uma novidade para nós, no primeiro momento talvez seja um peso, porque a gente não tinha essa, entre aspas, bem em aspas, essa despesa. E agora você passa a entender que aquilo não era seu, não é seu, não era seu e nunca foi. E nunca será. Aí naquele primeiro momento pode ser, mas depois que você se organiza, entende, você vai viver com aquilo que Deus deixou na sua mão. Você recebeu 1.000, tirou 100 de dízimo, tirou, vamos lá, mais 100 de oferta. Então ficou com 800, pronto, sua vida precisa ser trabalhada em cima de 800. Percebe? Então, para quem já tem esse plano, ela está dizendo assim, para quem já estava vivenciando, experimentando esse plano, não é pesado. Nunca foi. O sistema ordenado aos hebreus não foi rejeitado ou afrouxado por aquele que lhe deu a origem. Ou seja, o sistema de dízimo e oferta que foi estabelecido para os judeus, ela está dizendo que nem foi afrouxado nem rejeitado por Deus agora. Em vez de haver perdido agora seu vigor, deve ser mais plenamente cumprido e dilatado, aumentado, pois a salvação em Cristo unicamente deve ser apresentada em maior plenitude na era cristã. Entendeu? Então, como a gente já falou em outros capítulos, o desafio hoje do povo de Deus é muito maior do que quando era só o povo de Israel. Quando o povo de Israel estava estabelecido na terra para cumprir a missão de Deus, ela está dizendo que hoje as dificuldades são maiores, os desafios são maiores e, portanto, vai necessitar de mais recursos. Então, se era, entre aspas, rigoroso na época de Israel, se o dízimo e as ofertas eram rigorosamente estabelecido naquele tempo, muito mais hoje. Deus não afrouxou e nem anulou. Pelo contrário, ele está aumentando para que a obra seja ampliada ainda mais. Termino com essa citação aqui. Falo do sistema do dízimo. Contudo, como me parece mesquinho a mente. Que pequeno o preço. Como é vão o esforço de medir com regras matemáticas o tempo, dinheiro e o amor, em face de um amor e sacrifício incomensuráveis, e que não se pode avaliar. Dízimos para Cristo, ó, mesquinha esmola, vergonhosa recompensa daquilo que tanto custou. Então, ela faz uma reflexão aí muito pesada, que diz assim, o que é um dízimo em cima daquilo do sacrifício de Cristo? É uma esmola. Aí ela diz assim, como é que eu posso ficar preso a regras matemáticas para medir tempo, dinheiro e meu amor a Deus? Meu amigo, ela está dizendo assim, é vergonhoso a gente estar... feito a pessoa assim, por exemplo, vou dar um exemplo para ilustrar isso. A pessoa está aqui, aí vai calcular seu dízimo, aí vamos supor, ela... A gente nunca ganha redondinho, né? R$ 1.000 de salário, R$ 2.000 de salário, não. Ganha 1.000, por exemplo, o salário mínimo é 1.320. Aí o dízimo é 132,20 centavos, né? 1.320. 1.320.
132. R$ 132 é o dízimo de quem ganha um salário mínimo de 1.320. 132. Aí ela vai, ixi, o que, que eu faço aqui? Vou arredondar. Vou arredondar, aí fica, vou arredondar, peraí. Vou arredondar para 132, para 130. Aliás, vou arredondar para 130, para 135, para 140, para ficar fechado. E fica gastando tempo para matematicamente para resolver esse problema. Meu amigo, deu 150 logo. Não, mas tem gente que arredonda não, mas 2 é mais perto de 30, 132 é mais perto de 130 do que de 140, 150. Então eu vou arredondar para 130. Aí tem gente que quando arredonda para menos. Então ele está dizendo que você fazer tanto esforço matemático, né, para medir o tempo, dinheiro e o seu amor a Deus, isso é uma mesquinharia. Se o valor em si, a quantidade, o dízimo, a quantidade do dízimo ela já é uma esmola, imagine fazer esse esforço matemático inteiro. Então, irmãos, temos que lembrar que o que Deus nos pede é muito inferior do que o que ele entregou. Então, já que o que ele nos pede é tão inferior àquele que ele nos entregou, que ao menos façamos isso com um propósito genuíno, com um coração puro e agradecido e com fidelidade ao Senhor. Se você deseja ser fiel a Deus, vamos orar para que você entre, se você ainda não entrou, ou se você está falhando nesse plano, que você entre nesse plano, dízimo e oferta. Não é fardoso, não é pesado, vale a pena, porque, porque o que Cristo fez por nós, o que Cristo fez por mim e por você é muito superior ao que Ele está nos pedindo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo estudo deste dia. Que esse plano simples, de fácil compreensão, de fácil execução, possa ser desenvolvido pelo teu povo. Se tem alguém que está nos ouvindo que tenha falhado durante essa jornada da sua vida, tenha falhado nisso, que hoje o Senhor restaure essa aliança. Aqueles que já fazem com fidelidade, que permaneçam firmes, né, em continuar sendo fiéis. E aqueles que nunca entraram, que eles entrem, porque é uma bênção de prosperidade, é uma bênção de fidelidade, é uma bênção de missão. Participar da obra de Deus, entregando aquilo que Ele nos pede em dízimos e ofertas. Que o teu povo receba as bênçãos do Senhor e possam reparti-las, porque o mundo precisa do povo de Deus para serem salvos. E essa obra, como diz Ellen White, ela é uma obra que requer dinheiro, muito dinheiro e muita consagração. Que o teu povo seja um povo próspero, consagrado e fiel. Oramos para que seja assim, porque oramos agradecidos a Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Obrigado pela sua paciência de ter nos ouvido até agora. Que a graça do Senhor alcance você, para que você participe do plano simples dos dízimos das ofertas, para que a obra de Deus avance, para que você seja abençoado e para que Cristo retorne a este mundo o mais rápido possível. Que Deus abençoe, tenha um bom dia e fiquem com Deus.